Em 2008, quando tava todo mundo olhando fenômenos do cinema nascerem como Homem de Ferro, Batman e Crepúsculo, uma outra galera tava de olho num outro filme que podia ter sido uma enorme franquia, mas que já chegou falido, arrasado e com uma feiura admirável. Escondido nos cantos mais obscuros das locadoras e das madrugadas de TV, A Era da Escuridão, As Crônicas Mutantes, filme meio ficção científica, meio faroeste gótico, chegava para sustentar o nome de um universo recheado de fãs. Esse filme tinha um orçamento de 3 balas Juquinha e ainda assim um elenco pesadíssimo. Como é que essa bizarrice aconteceu? Eu sou o André Con, seja muito bem-vindo ao Conversando e hoje eu vou te contar essa história que beira o inacreditável. Qual é, galera? Tudo bem com vocês aí? Hoje é dia de falar de um filme estranho. Porque assim, ele é feio, ele é esquisito, ele tem cenas de ação duvidosas, mas ao mesmo tempo, ele tinha um monte de ator bom, uma história coesa, e você chega no final sem saber se você gostou ou não. Sabe? Tipo aquele teu amigo que é chato, que é estranho, mas mesmo assim ele é um querido, e aliás, é um querido pra muita gente. Então, se você tava morando em Marte em 2008, o filme A Era da Escuridão, Crônicas Mutantes chegava com um elenco pesadíssimo atuando no filme, que tinha custado um salgado e um guaraná. Numa terra desolada no século 28, 4 megacorporações substituíram os governos como a gente conhece e tomaram o planeta para elas. Mas, como nem isso foi o suficiente, essas gigantes industriais ainda resolvem entrar em guerra umas com as outras, colocando os trabalhadores na linha de frente das batalhas. Só que esse sonho molhado do Elon Musk acaba indo pro buraco quando em uma dessas batalhas eles acabam sem querer quebrando o selo de um mal poderoso e escondido debaixo da terra. Milhares de criaturas selvagens chamadas de mutantes são liberadas e começam a desviver todos os seres humanos. Os ricos acabam fugindo pro espaço, mas como nem todo mundo pode fazer isso, cabe a um grupo de soldados renegados entrarem numa missão suicida para resolver esse BO daqui. Bom, acho que pelas imagens que vocês viram aí já dá pra deduzir que esse é um daqueles filmes bem trashzeira. Me lembra muito uma época que eu tentava baixar os jogos mais sinistros que tinham no mercado, só que o meu PC era horroroso, era tipo um PC da Xuxa que não rodava nem Campo Minado sem travar, sabe? Aí eu ia lá e diminuía a qualidade dos gráficos pra ver se ele não explodia. Pois é, e aí o resultado ficava parecido com A Era da Escuridão. Só que é o seguinte, esse filme aqui, apesar dele ter saído meio esquisitão, na realidade, era pra ele ter sido um grande blockbuster do cinema. Isso porque ele começa como um projeto bem ambicioso e ele já tinha até um público bastante amplo. Crônicas Mutantes, na verdade, veio originalmente do mundo dos jogos. Lá no começo dos anos 90, o livro de RPG The Mutant Chronicles tinha sido publicado pela empresa sueca Target Games e tinha feito um sucesso considerável. Essa propriedade cresceu bastante ao longo da década, ganhou cada vez mais fãs e, com o passar dos anos, ela se expandiu para outras mídias. Teve revista, jogo de miniaturas e se manteve relevante por muito tempo. Até pouco tempo atrás, ali no começo dos anos 2010, esse universo teve até novos jogos de tabuleiro publicados pela Fantasy Flight Games, uma empresa que era dominante no mercado e acostumada a pegar universos de muito sucesso e transformá-los em grana, como ela fez, por exemplo, fazendo jogos de Star Wars e de Game of Thrones. E talvez, já prevendo todo esse potencial, lá no começo dos anos 90 surgiu a primeira ideia de fazer um filme nesse universo. A ideia era colocar um orçamento de 45 milhões de dólares e trazer ninguém menos que o John Carpenter para esse projeto. Isso, o próprio John Carpenter que tinha dado vida a Halloween e O Enigma de Outro Mundo. Então essa aqui parecia a escolha perfeita para esse universo sombrio e cheio de horror corporal. Só que no meio do caminho tinha um cara chamado Sylvester Stallone. Quer dizer, ele e mais uma galera que acabaram fazendo os filmes que foram muito mal ali nos anos 90 e isso deixou a empresa com 2 pés atrás para produzir esse filme. Isso porque Crônicas Mutantes estava nas mãos da produtora de um cara chamado Edward Pressman. Esse estúdio acabou sofrendo com algumas bilheterias desastrosas ali nos anos 90. Em 95, o filme do Juiz Dredd tinha sido um fracasso. E nos anos seguintes, O Corvo, Cidade dos Anjos e A Ilha de Dr. Moreau também tinham ido muito mal, e aí a produtora passou a repensar na ideia de Crônicas Mutantes. O filme acabou indo pro limbo e só foi resgatado em 98, quando a Helcom Media chegou para ajudar a coproduzir esse blockbuster. Só que agora com um orçamento menor. Aqueles 45 milhões tinham caído para 35 milhões. O problema foi que esse mesmo estúdio, pouco tempo depois, declarou falência e aí o filme foi novamente pro limbo. Foi só em 2005, 10 anos depois, que o filme finalmente começou
começou a entrar em produção. Só que, pro azar dos fãs, esse orçamento aqui tinha sido reduzido mais uma vez. Agora, essa equipe ia ter que se virar com míseros 25 milhões de dólares. Ah, mas aí como é que vai fazer um filme de guerra futurista com milhares de mutantes, explosão, tiro, efeito visual com apenas 25 milhões? Isso não é muito pouco? Sim, tão pouco que o dinheiro chegou a acabar no meio da produção do filme, mas os caras meteram louco e foram fazendo assim mesmo. Where was the holy shit moment when you were making this movie? We realized we didn't have enough money to finish. Yeah, that was your holy shit. Or start. Start for that matter. But we went ahead anyway. We plowed ahead. We did, yeah. As if we actually had a plan. Era uma ideia arriscada, só que por outro lado, a gente também tem que pensar que tinham outros filmes que também saíram nessa época e com um orçamento parecido de 25 milhões, também tentavam lidar com essa coisa de monstro e foram muito bem porque souberam usar esse orçamento. Um exemplo claro disso é o filme lá do Cloverfield, que foi um tremendo sucesso. Só que o problema é que as Crônicas Mutantes não soube bem como lidar com essa falta de grana. O elenco desse filme aqui, ele é até meio que inacreditável de tanta galera boa que tá lá. Tinha o John Malkovich, tinha o Ron Perlman, que nessa época já tinha feito o Hellboy, tinha o Thomas Jane, que já tinha feito o Justiceiro. Então assim, olhando o nível de produção do filme, eu só posso pensar que os caras gastaram todo o dinheiro pra pagar os atores. Claro que eu não sei se foi exatamente isso que aconteceu, mas eu fico me perguntando, porque ele é um filme tão trashzeira, com atores tão bons, né? E ó, esse filme aqui tem seu charme, mas é um charme esquisito. Ele começa ali num futuro distópico que tem uma guerra de trincheiras, só que em meio a tanta fumaça que parece que os caras roubaram essas máquinas que se usa em festa de criança, sabe? Aí a gente vê algumas cenas de ação que até poderiam ser legais, só que aí a gente acaba vendo esse tipo de coisa aqui. Pera aí, esse cara virou a cara sem ter sido acertado? E aqui, pelo menos, dá pra dizer, o filme estabeleceu o tom dele. Don't let me fall. Brother, I'm trying. E assim, vez ou outra tem uma cena que eu fiquei olhando e a única coisa que eu consegui me perguntar é... por quê? Por exemplo, esse momento em que um dos personagens está pra cair num poço cheio de monstros, só que ao invés de ajudar, o meu mano idoso fica ali olhando o cara sem mover um músculo. Meu irmão, vai lá ajudar o teu parceiro, cara. Larga esse livro e puxa ele de volta, pelo amor de Deus. Agora, uma coisa a gente tem que falar. Esse filme tem coragem, porque ele não tinha dinheiro pra nada, mas ele não se furta de tentar ser uma história épica. Nem sempre isso funciona, porque ele vai colocando aquela trilha sonora grandiosa, que traz aquela sensação de batalha épica. E esse tipo de cenário. Mas como eu falei, apesar de eu estar zoando ele, eu vou dizer que eu admiro ele por ele ser uma parada corajosa, tá? Porque apesar de não terem a grana, os caras seguiram a ideia que eles queriam fazer, que eles queriam levar pra tela, e foram com ela até o fim. E te falar, eu acho isso, de certa maneira, elogiável. Os caras tiveram a coragem de chegar e falar que iam fazer um épico sci-fi, mesmo sem nenhum tipo de recurso, e foram atrás desse sonho. Saiu uma coisa mais feia que bater em mãe no Natal? Saiu, mas pelo menos parece que foi feito com sinceridade. Por exemplo, dá claramente para a gente ver as raízes do jogo do RPG aqui, porque de certo modo fica claro que essa premissa aqui, ela é literalmente como começa todo jogo de RPG. Um conflito central que existe como uma desculpa para reunir uma turma de personagens diversos que representam facções diferentes desse mundo se unindo contra um inimigo comum. E também dá para dizer que ele é esteticamente coerente no começo, no meio e no fim. E cara, sendo bem sincero, dá para entender porque esse filme aqui ganhou um status de cult nesse gênero com o passar dos anos. Porque sim, tem muita gente que adora esse filme, inclusive há uma pessoa que me pediu nos comentários pra eu trazer esse vídeo aqui. Porque cara, esse filme aqui, ele não foi criado pra sair do estúdio e ser, sei lá, o Batman do Nolan. Ele foi criado pra ser admirado sob uma outra ótica, que claro, nem todo mundo vai ter a disposição pra utilizá-la. Esse filme aqui, ele tem atores muito bons. Ele tem uma história que entrega um início, um meio e o fim, sem muita enrolação ou sem muita estupidez por parte dos personagens.
filmes. Dá pra gente pegar todo esse exagero e esquisitice que eu falei e dizer que, ok, ele é feio, ele é esquisito, mas ele é um querido. Esse gênero de filmes B, eles permitem essas coisas e se você embarcar com a mentalidade certa, você se diverte de verdade. Eu só fico pensando que teria sido muito bom ver esse universo sendo mais bem explorado a partir de um bom orçamento. A mistura de religião com guerra, ficção científica num futuro pós-industrial que tem como pano de fundo uma crítica ao corporativismo sem limites e o foco em sequências de ação são um material bom para ser usado, especialmente nessa área da ficção científica, se tivesse um orçamento adequado. Mas se o meio dos anos 2000 foi marcado pela ascensão do visual de HQ digitalizada, impulsionado aí pelo enorme sucesso de filmes como Sin City e 300, a Era da Escuridão talvez tenha caído na armadilha da sua própria ambição. É um filme que meio que já nasceu datado, carrega um misto de exagero e sinceridade e com o tempo virou uma preciosidade torta do cinema B. Aquele filme da madrugada aleatório que te pegava desprevenido, te deixava hipnotizado pela feiura dos cenários, pela bizarrice da ação, pela loucura que é ter um elenco desse calibre aqui e que acabava prendendo você porque a coisa era tão esquisita que você precisava saber como ia acabar. E de quebra, talvez você ainda se divertisse. E aí, pra você, esse filme é um clássico incompreendido ou ele é só ruim mesmo? Eu sou da opinião que se tem o Ron Perlman, o inesquecível Clay lá do Sons of Anarchy, qualquer coisa fica automaticamente boa. E se você chegou até aqui, não esquece de deixar aquele like gostoso e se inscrever no canal, já é? Valeu, gente, muito obrigado por me receber na sua casa, um abraço e até a próxima!